Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre veres. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje 23 de abril de 2022. Você sabe que o sábado a Santa Mãe Igreja dedicou ele a Virgem Maria. Mas hoje é o dia de uma grande janela do céu. Um santo muito popular. E lá do século III, hein? Estou falando de quem? São Jorge. Vamos ao relato dessa grande janela do céu. Conhecido como o Grande Mártir, foi martirizado no ano 303. A seu respeito, conta-se muitos relatos. Fundamentos históricos temos poucos sobre ele, mas o suficiente para podermos perceber que ele existiu e que vale a pena pedir sua intercessão e imitá-lo. Pertencia a um grupo de militares do imperador romano Diocleciano, que perseguia os cristãos. Jorge então renunciou a tudo para viver apenas sobre o comando de Nosso Senhor e viver o Santo Evangelho. São Jorge não queria estar a serviço do império, perseguidor e opressor dos cristãos, que era contra o amor e a verdade. Foi perseguido, preso e ameaçado. Tudo isso com o objetivo de fazê-lo renunciar ao seu amor por Jesus Cristo. São Jorge, por fim, renunciou à própria vida e acabou sendo martirizado. Uma história nos ajuda a compreender a sua imagem, onde normalmente o vemos sobre um cavalo branco com uma lança vencendo um dragão. No lugar existia um dragão que oprimia um povo. Ora, eram dados animais a esse dragão. E ora jovens. E a filha do rei foi sorteada nessa hora e apareceu Jorge, cristão, que se compadeceu e foi enfrentar aquele dragão. Fez o sinal da cruz. Ao combater o dragão, venceu. Com uma lança, recebeu muitos bens como recompensa, o qual distribuiu aos pobres. Verdade ou não, o mais importante é que essa história comunica. O que essa história comunica? Jorge foi um homem que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé, compadeceu-se do povo, porque foi um verdadeiro cristão, isto é, essencial. Ele viveu sob o senhorio de Cristo, testemunhou o amor de Deus ao próximo. Que ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros no amor. São Jorge, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu quero falar mais um pouco a respeito desta grande janela do céu. São Jorge, ele foi um santo e ele é comemorado, o dia de São Jorge, mais pelas igrejas, pela igreja bizantina, pela igreja oriental. Ele é um ícone para a igreja oriental. Ele é muito venerado, até mais do que na igreja latina, pela igreja oriental. Não é? Foi um santo, segundo alguns historiadores, e segundo o que relata a parte oriental da igreja, ele foi um santo ortodoxo, né? Que da parte católica oriental. E por isso que ele é muito venerado, né, pelos greco-melquita, né? Pela própria igreja de Bizâncio, pelo patriarcado de Bizâncio, e assim por diante. Ele é muito venerado na Terra Santa também, as igrejas. Quando houve o cisma em 1054,
as paróquias que estavam a domínio da Igreja Latina, o Papa, não me recordo agora o Papa devolveu as paróquias que tinham o título de São Jorge para o rito, vamos dizer assim, para a Igreja Ortodoxa. Foi devolvido, né? O Papa na época devolveu essas paróquias em certos países para os ortodoxos, porque ele é um ícone no mundo ortodoxo, ou seja, para a Igreja Oriental. Lá ele é muito mais venerado do que na própria Igreja Latina. Muito bem, que é exemplo dessa grande janela do céu, assim como São Sebastião, que era, né, soldado de Domiciano, Diocleciano também, né, no ano aí do século III ao século IV, se converte, né, e passa a ser soldado de Cristo. Assim também, como esta grande janela, São Jorge era soldado a serviço do Império e passou a ser soldado de Cristo. Que é exemplos dessa grande janela, meus irmãos e irmãs, aprendamos nós também a sermos soldados de Cristo, porque muitas das vezes nós estamos servindo aos impérios deste mundo. O quê? Sim, ao império do pecado, compactuando com o que não presta que esse mundo nos oferece. O império hoje desse mundo, meus irmãos, é muito maior do que o império satânico romano a qual servia esses homens e se converteram. Hoje é pior do que esses impérios, porque hoje é o império que mata a alma, é o império diabólico. Por isso a Sagrada Escritura diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Muito bem. O imperador que governa esse mundo chama-se Lúcifer. Precisamos ter cuidado. Precisamos nos converter para sermos soldados de Cristo. Peçamos a ajuda de São Jorge para sermos soldados de Cristo. Não é? Cristo precisa. Jesus disse o quê? Pedi ao Senhor da messe operários. A messe é grande, mas os operários são poucos, meus irmãos. Rezemos pelas vocações. Rezemos para que o Senhor coloque operários na sua messe. Sua messe é a igreja. Não é? Peçamos essa graça, que pela bênção da Mãe Rainha e do Cristo Rei, desça hoje e sempre as bênçãos do céu sobre a sua casa, sobre a sua família. E se você que é inscrito nesse apostolado, compartilhe, não esqueça de meter o dedo no like, homem. Não esqueça não, meta o dedo no like em nome de Jesus e da Imaculada, porque o YouTube tem que rodar esses vídeos, precisa rodar na linha do tempo para chegar a outras pessoas para serem tocadas pela misericórdia do Senhor. Amém? Combinado? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.